E nós estamos neste momento aqui nos entroncamentos das principais rodovias da região de Cruz Alta, 377 com 158, para acompanhar mais essa manhã onde produtores rurais se reúnem fazendo um apelo ao governo federal. A securitização é a solução. Semana passada estávamos neste mesmo lugar onde acontecia um grande encontro aqui dos produtores da região. E a expectativa era que em 7 dias eles tivessem esse retorno. Passados 7 dias, passou-se uma semana e novamente o produtor se encontra sem um retorno do governo federal. E a gente vai acompanhar um pouco sobre essa manifestação e conversar com algumas pessoas justamente para levar para você o que é a securitização e a importância do que está acontecendo nesta manhã de terça-feira aqui no município de Cruz Alta. Aqui ao meu lado, o vereador Ayrton Becker, que está presente também nesse movimento. E, vereador, tantos foram os desdobramentos que a gente tem acompanhado em relação a essa temática. Poucos dias atrás estávamos lá na sede da UAB, aqui em Cruz Alta, debatendo essa situação. Semana passada os produtores estavam aqui neste mesmo lugar e passou mais uma semana e novamente o produtor gaúcho permanece às escuras aguardando um retorno do governo federal. Mais uma mobilização hoje, inclusive em várias cidades do estado. Quer dizer, a securitização é a solução. E a expectativa para esse evento, para esse encontro de produtores nessa manhã de terça-feira. Bom dia. Bom dia, prazer estar conversando com vocês. Estamos aqui num movimento necessário, um movimento pacífico, que se fosse pela importância dele e o governo desse essa importância, nós não precisaríamos estar aqui. Então, como bem falasse, é um movimento que faz vários meses que já vem se acontecendo e tem sido intensificado de uma semana para cá, desde terça-feira para cá, que foi quando os produtores começaram a participar aqui do Trevo. Ressaltar também que tem produtores rurais de toda a região, Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Pejuçara, Panambi, Birubá, enfim, de vários lugares, com a mesma expectativa e com o mesmo propósito. Falasse que teve desdobramentos, na verdade desdobramentos não teve. Desdobramentos não teve nenhum. O governo federal parece que está insensível, o governo federal parece que não vê a importância que o agro tem, não só para os produtores especificamente, mas para toda a economia do município. A gente vê muito bem que quando o agro vai mal, os outros setores da economia também vão mal. E eu acho que é o momento de toda a sociedade entender isso e apoiar esse movimento. Porque o produtor ele quer pagar suas dívidas, ele quer pagar seus compromissos, ele não quer anistia. Mas para que isso aconteça, ele quer um prazo maior. E a única maneira hoje disso acontecer é com a securitização. Nós tivemos essa mesma securitização há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, e todos aqueles produtores que securitizaram suas dívidas pagaram suas contas. Então o governo não teve prejuízo com isso. Então é isso que nós pedimos agora, uma solução imediata, porque logo no fim do mês agora, o produtor gaúcho tem que começar a plantar trigo, ali em agosto nós temos que começar a plantar milho, e para isso estamos aqui reunidos, com a pressão necessária, os sindicatos rurais aqui reunidos, as prefeituras da região, começando pela doutora Paula, está aqui dando apoio ao movimento também, e esperamos os demais entes da sociedade que venham para cá e nos apoiem, que o produtor consiga então continuar plantando, que é o que ele sabe fazer. Até é importante falar aqui para o nosso internauta, a gente está aqui na beira da rodovia, e se parar e olhar por questão de minutinhos a quantidade de caminhões, carretas que passam aqui transportando, levando o grão. Quer dizer, o agro gaúcho alimentando o Brasil, e não só o Brasil, o mundo também com as suas exportações. E como produzir, como continuar levando o grão, como continuar levando a evolução para o nosso país, se o próprio governo federal não se sensibiliza com a situação gaúcha. Foram 3 estiagens, se eu não estou enganado, vereador, e também as 2 últimas grandes enchentes aqui, em setembro de 2023 e fim de abril, início de maio de 2024. Tem gente que aguarda até hoje a sua casa que foi prometida, e o agro precisa estar fortalecido, até porque a gente comentava há poucos dias atrás, vereador, a quantidade de
lojas que já estão fechando aqui no município de Cruz Alta em decorrência da famosa quebradeira, onde o produtor já não sabe como vai pagar as contas e começa a enxugar o seu quadro de funcionário. Quer dizer, é um efeito dominó que, se não for resolvido agora, o Estado pode acabar quebrando. Exatamente. Como tu falou, a primeiro lugar, a gente vê aqui os caminhões passando e buzinando, sinal que eles dão apoio ao movimento, porque eles sabem que eles têm necessidade que o agro funcione. Enquanto as cidades é da mesma forma. Não é só as lojas que fecham. No momento que as propriedades não conseguem mais plantar, esse produtor vai parar, vai quebrar, e os funcionários vão para onde? Vão para a cidade. E se o desemprego já tem um número significativo, vai aumentar mais. Não tem a gente colocar toda essa gente do campo na cidade. Então, por isso, a gente pede o apoio das entidades, o apoio do comércio, o apoio da sociedade em geral, para que a gente tenha essa solução o mais breve possível. Perfeito. Conversamos aqui com o vereador Ayrton Becker, que além de vereador também trabalha, produz, quer dizer, temos aqui uma pessoa que sabe do que está falando, né, e fala com propriedade. A gente segue, vereador, acompanhando essa manhã tão importante em busca da securitização para o estado do Rio Grande do Sul. E nós estamos neste momento aqui com o Hamilton Jardim, que é ex-presidente do Sindicato Rural de Palmeiras e vice-diretor da Farsul. Falei certo aqui, Hamilton? Conversar contigo aqui atrás de nós. Acontece nesse momento, inclusive, a fala da secretária Valéria de Bortoli. E mais uma manhã, Hamilton, onde produtores se reúnem aqui, presidentes de entidades, políticos no nosso município, para tentar novamente a securitização. Quer dizer, a securitização é a solução ou o Estado vai quebrar, né? Não tem como explicar melhor isso ao nosso internauta. Hamilton, a expectativa para essa manhã, acontecendo aqui vários municípios, inclusive reunidos, e no Estado também, tem muitas pessoas neste momento reunidas. Será que dessa vez o governo federal ouve ou o produtor novamente vai se ver às escuras em relação à securitização? Bom dia. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço. É um prazer imenso me comunicar com os internautas da Rádio Cidade e, consequentemente, com o Estado, com o Brasil e com o mundo nessas redes sociais ampliadas que a gente vive hoje. Infelizmente, mais uma vez estamos aqui. Esperávamos que aqui não estivéssemos, porque esperávamos que até esse presente momento alguma coisa já tivesse sido anunciado pelo governo federal. Nós estamos em tratativas com o governo federal desde maio do ano passado. Exato. Tratativas que se ampliaram durante a Expo Inter e ficamos esperando algumas medidas, algumas delas que aconteceram, principalmente para juros controlados em janeiro e fevereiro do ano passado, aliás, desculpe, desse ano agora. Novas tratativas foram feitas durante a Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, onde o mundo político lá esteve. Infelizmente, o governo federal praticamente ignorou nossos pleitos e não veio aqui para discutir conosco. Inclusive, uma das maiores feiras do mundo ali naquele momento. Uma das maiores feiras do mundo e uma grande representação política aqui instalada para discutir esse assunto. Passada Expo Direto Cotrijal, novas tratativas foram feitas e até o presente momento não temos absolutamente nada. O Estado pedindo socorro, o Estado que passa por um processo de descapitalização muito grande, fruto não da incompetência do produtor, fruto de problemas climáticos que aconteceram, uma sucessão de condições climáticas que nos fizeram perder mais de 50 milhões de toneladas, que isto multiplicado por valores geram bilhões na economia do Estado e, consequentemente, o Estado precisa, como um ente federativo que não tem recursos para buscar, visto a crise da má gestão governamental, achou uma maneira de buscar esse fundo nos fundos do pré-sal. Mas, infelizmente, até o presente momento, essa ponte não foi construída e, consequentemente, estamos aqui hoje, mais uma vez, canalizando as nossas energias para que, mobilizados pelos produtores rurais, pelos sindicatos rurais e tantas outras entidades parceiras, a gente chame a atenção para o governo para que, imediatamente, alguma coisa aconteça. Porque tem dívidas vencendo, dívidas a vencer,
e, consequentemente, dívidas vencidas, dívidas vencendas, e, consequentemente, o produtor precisa um norte para continuar trabalhando, gerando emprego e renda, que é o que a gente sabe muito bem fazer. Inclusive, Milton, estou falando da questão das feiras, ao qual o governo federal simplesmente, vamos dizer dessa forma, nem sequer compareceu, mandando uma outra vez um representante, mas nós tivemos também há cerca de, acho que 4 semanas atrás, quando uma comitiva, inclusive com o senador Reis, foram até Brasília, a Farsul também, se eu não estou enganado, estava presente, e também não foram recebidos, quer dizer, mandaram lá um representante ouvir o senador da República, que inclusive ali estava, quer dizer, o descaso com o estado do Rio Grande do Sul nesse momento, ele não chega a ser nem visível, ele é palpável, né? E a gente acompanhou há cerca de um ano atrás, nós estávamos exatamente nesse mesmo lugar aqui, acompanhando o movimento do SOS Água, como o senhor falou, há um ano atrás, quer dizer, passou-se um ano, são 360 e tantos dias, e o produtor está aqui novamente, praticamente implorando um auxílio ao Estado. E as pessoas, elas não conseguiram ainda entender que se o Estado do Rio Grande do Sul quebrar, toda a economia, a mola propulsora do país acaba sendo afetada. O que explicar para essas pessoas quando elas falam que, mas Fernando, eu não como soja no almoço, só que esquecem que a venda da soja movimenta e enxerta o capital no nosso Estado. Não tenho a mínima dúvida, sem sombra de dúvidas, a nossa economia é movida pelo agro. A nossa movia do Estado do Rio Grande do Sul, grande parte dela é movida pelo agro. Aliás, o Brasil hoje, se não fosse o agro, estaria numa situação muito difícil. Portanto, a necessidade do governo reconhecer as dificuldades que o Estado está passando. É o único Estado que nos últimos anos colheu menos do que era previsto. Todo o resto do Brasil tem colhido mais do que previsto. O Estado, infelizmente, tem colhido menos do previsto. Portanto, uma atenção necessária e urgente para que a gente consiga, seja através do PL do Luiz Carlos Reis e seja através do PL de um palmeirense, de um cruzaltense ilustre, que é o Pedro Westphalen, que corre também na Câmara dos Deputados, ou seja, uma medida alternativa para que a gente tenha uma regularização desse passivo e possa continuar com um futuro aí mais duradouro, mais previsível, porque da maneira como está, a gente, infelizmente, não tem como encarar o nosso negócio. E, infelizmente, se isso não acontecer, muitos vão ficar pelo caminho. Nós não teremos mais um ano para daqui um ano estar de novo aqui implorando essa ajuda. Daqui um ano, se nada for resolvido, infelizmente, a gente vai estar cortando na própria carne esse problema. Com certeza. E por isso que a gente pede o apoio da comunidade. Porque o que acontece aqui no campo se reflete na cidade logo ali. Então, por isso, a importância das entidades se unirem, pressionarem os seus parlamentares, pressionarem os seus entes políticos, seja a nível de município, seja a nível de estado ou a nível federal, para que olhem com muita atenção e pressionem o governo para que logo encontremos uma solução para esse passivo que não foi causado pelo produtor, que não está pedindo de maneira nenhuma perdão, está simplesmente alertando o governo das dificuldades de trabalhar frente a tudo o que aconteceu no contexto de clima, no contexto de tragédia, no contexto de seca, no contexto de quebra de preço e, logicamente, tudo isso se reflete na atividade produtiva. Exatamente, conversamos aqui com o Milton Jardim e a gente segue acompanhando essa manhã de extrema importância aqui no nosso município de Cruz Alta. E nós estamos, neste momento, aqui com a prefeita do município de Ibirubá, a prefeita Jaqueline Brignone Vinci, que também está presente aqui em Cruz Alta, acompanhando esse movimento feito pelo agro. Prefeita, mais um ano em que os agricultores se reúnem e tentam sensibilizar o governo federal a concluir o projeto da securitização, liberar a securitização como foi no passado. E eu estava ouvindo atentamente o que você falava em relação ao teu pai também, a luta que os produtores tiveram lá atrás e como conseguir levar para a comunidade essa história de que o governo parece que dessa vez não se sensibiliza, não está junto ao produtor rural. Acompanhamos várias situações onde comitivas foram até Brasília
e não foram recebidas. E agora a conta está chegando. E começa-se aquele efeito dominó. Empresas fechando, comércios fechando. O que fazer a partir de agora? Bom dia. Exatamente, muito bom dia. Nós estamos aqui valorizando esse movimento tão importante pela nossa agricultura, a agricultura que é base da economia do estado do Rio Grande do Sul, e nós, enquanto administração municipal, também sentimos toda essa dificuldade que o campo está tendo nesse momento, o que reflete drasticamente no comércio, nos serviços, na questão da nossa economia municipal e de todo o estado também. Então estamos aqui junto com os agricultores sensibilizados no sentido de mobilizar a nossa comunidade do Rio Grande do Sul como um todo, porque o problema, como eu falei, não é apenas do agricultor que está lá no campo, e sim de todos nós, porque o reflexo ele é para toda a economia do Rio Grande do Sul, né? Então nós estamos aqui juntamente com o nosso secretário da Agricultura, apoiando esse movimento, né? Representando aqui o Poder Executivo Municipal de Birubá e tentando mostrar para as autoridades maiores, para o nosso poder político nacional, das dificuldades que o Rio Grande do Sul tem enfrentado e que agora realmente isso afunilou demais, né? São muitos anos de seca ou muita chuva, né? Então foram anos agora que o agricultor foi suportando, até que chega um momento que ele não tem mais crédito, não tem mais condições de fazer o seu plantio, de produzir alimentos. Então o que se está pedindo aqui, é preciso esclarecer isso, né? Que se dê condições para que o nosso agricultor, seja ele pequeno, médio, grande, possa produzir, possa trabalhar. Como eu falei, problemas de agricultura você tem há várias décadas, né, e muitos anos atrás, antes da securitização da que teve lá atrás, muitos produtores quebraram, deixaram de produzir, entregaram um patrimônio que foi construído através de muito suor, muito trabalho durante toda uma vida, por não ter esta condição, esse acesso ao crédito a poder pagar suas contas, alongando esse prazo. Então a gente está aqui sensibilizado com o agricultor, com a nossa economia do Rio Grande do Sul, que precisa de ajuda, precisa desse olhar do governo federal. Precisamos desse apoio nesse momento para que realmente o Rio Grande do Sul tenha essa condição de continuar na produção. Caso contrário, todo o estado vai sofrer muito, porque uma economia mais fraca, né, sem produção, acaba refletindo naquela condição que a comunidade não vai ter na saúde, na educação, na infraestrutura. Então isso aqui é uma cadeia, né? Então nós estamos aqui nos mobilizando, nos colocando, nos sensibilizando com o nosso agricultor e buscando essas soluções para todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Inclusive o município de Birubá conseguiu fazer um levantamento muito rápido a respeito das perdas, acho que foram mais de 300 milhões, você pode me corrigir, mais de 300 milhões em perda, quer dizer, eu me lembro que há 5 anos atrás a gente acompanhava já, você também como vereadora na época, tínhamos aquela estiagem absurda, a própria barragem do Passo Real secando aqui em 15 de novembro, o produtor já vinha peleando lá em 2020, passa-se 5 anos e a gente continua com ou excesso de chuva ou a própria questão da estiagem. E parece que o clima, inclusive, não vai ajudar muito, porque que os meteorologistas preveem é muita chuva agora. Quer dizer, o agricultor hoje no estado do Rio Grande do Sul, ele fica em cima de uma lâmina, né? Para qualquer lado que ele for, ele pode acabar tendo grandes prejuízos. Daí a importância da securitização, e aquele prazo de 4 anos com certeza não vai resolver muita coisa. É necessária a securitização. Exatamente. A vida do agricultor nunca foi fácil, né? Ele nunca se furtou de trabalhar, de fazer o seu máximo, de lançar na terra a semente, mas ele depende do clima, né? Ele depende da chuva, ele depende do sol, ele depende, então, da questão climática que ele não pode controlar. Então, a partir disso que se acabou formando essa bola de neve em função dos últimos 5 anos, como você falou, ou muita chuva ou seca.
seca, né? E nós, agora que assumimos a administração em 2025, quando nos foi demandada a situação de decretarmos o estado de emergência em função da seca, né? O município certamente agilizou todo esse processo, fomos um dos primeiros que decretou na região o estado de emergência, e o que está ao nosso alcance a gente tem feito. Hoje o governo do estado aportou um recurso que a gente vai poder também auxiliar os produtores, enfim, o que está ao alcance do poder público municipal a gente tem feito, porque a gente tem esse olhar, sabe que a vida do agricultor não é fácil, né? E nós estamos aí para apoiá-los, o que for possível, estamos alinhados com a nossa bancada de deputados estaduais e federais para fazer essa mobilização junto ao governo federal, essa pressão, mas precisamos que toda a sociedade se mobilize, se sensibilize, apoie esse movimento, porque o reflexo será com certeza para todos nós. Exatamente, conversamos aqui com a prefeita do município de Birubá, prefeita Jaqueline Brioni 20, a gente vai acompanhando essa manhã que mesmo com garoa, o tempo nublado, o produtor se reúne aqui tentando sensibilizar o governo federal. E nós vamos conversar neste momento aqui com o prefeito de Boa Vista do Cadeado, o prefeito João Paulo, que também se encontra aqui nessa mobilização onde os produtores rurais e entidades estão tentando sensibilizar, dá para dizer dessa forma, né, prefeito, a que o governo federal consiga olhar com os olhos mais clínicos a situação do estado do Rio Grande do Sul. Prefeito, uma semana atrás nós estávamos exatamente aqui e a expectativa era de que uma semana as coisas poderiam se resolver. Novamente, pelo que a gente vê, não tivemos o retorno do governo do estado. E o município aqui de Boa Vista do Cadeado, também é um município rural, produz muito, quer dizer, precisamos da securitização. E a expectativa para essa manhã, para esse encontro, será que agora conseguiremos ter um olhar do governo federal? Bom dia. Bom dia. A gente espera isso, porque é uma situação que está impactando toda a região, né? Principalmente a nossa região que é agrícola. Boa Vista do Cadeado é 100% agrícola. Nós deixamos de arrecadar em Boa Vista do Cadeado 300 milhões na última safra, só na safra de 2024. Fora os outros anteriores, que nós viemos de 4 anos de estiagem e um período chuvoso. Então isso aí reflete, impacta diretamente na vida das pessoas, no orçamento dos municípios, e a gente espera realmente que o governo dê uma atenção. O ideal seria a securitização. A gente está terminando a securitização nesses últimos tempos aí, que foi feita há muitos anos atrás, que salvou a agricultura gaúcha. E dessa vez a gente está de novo pedindo socorro para o governo. E como tu disseste, o triste dessa vez é que nós não estamos vendo nenhuma manifestação do governo federal. Hoje o que os bancos estão oferecendo é uma prorrogação a juros de mercado. Não tem como pagar juros de mercado para um produto agrícola, que a gente depende de mercado internacional, que depende da briga dos Estados Unidos e China, depende de vários outros fatores que é difícil para a gente. Então a gente espera realmente sensibilizar o governo, principalmente o governo federal, para que veja com bons olhos essa questão da securitização. Tem um projeto no Congresso Nacional, e a gente espera que veja bom. Triste para a gente que nós temos deputados gaúchos que estão se manifestando contra, e que conhecem a realidade do Estado. Porque hoje a gente vê políticos colocando o interesse partidário acima do governo, do interesse do Estado. E que é um Estado que foi o expansor da agricultura para todos os outros estados. Mato Grosso Norte, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia. Tem gaúchos em toda parte. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul merecia uma atenção desse governo. Inclusive, a gente comentava em relação à Boa Vista do Cadeado e o quanto essas perdas impactaram, porque, veja, Cruz Alta e Birubá tiveram sua contabilidade de cerca de 300 milhões, mas são cidades muito maiores que Boa Vista do Cadeado. Quer dizer, pelo tamanho do município de Boa Vista, atingir
atingir essa marca de mais de 300 milhões é um reflexo gigantesco. E aí, para quem às vezes está em casa e não entende, começa a fechar lojas, encarece o produto no mercado, quer dizer, o reflexo é esse. O estado do Rio Grande do Sul, ele é uma cadeia produtiva, onde se uma das peças acabar tendo problema, todo o restante acaba sentindo esse impacto. A securitização é a esperança, como o senhor mesmo colocou, né? É o que a gente precisa nesse momento, e a gente espera que o governo federal comece a olhar para o estado. Inclusive essa manifestação aqui ocorre em boa parte do estado hoje, quer dizer, o gaúcho está pedindo, não está pedindo um auxílio para ficar em casa tomando um cafezinho, não, quer achar uma forma de continuar produzindo e levar para mim, para todos que estão assistindo, aquele alimento que chega na nossa mesa. O gaúcho sempre teve esse espírito aguerrido, né? Revolução Farroupilha foi o questionamento dos financeiros contra o charque, né? Os impostos dos charques, o que vinha de fora. Nós temos esse espírito, né? Mas só que hoje existe uma concentração, né, que não existia lá para trás. Existia uma concentração tão grande em Brasília, né? E hoje o Rio Grande do Sul, ele é um estado, ele é um, né? E nós dependemos do voto dos outros, já que hoje o Rio Grande do Sul é o que está prejudicado. Mato Grosso fez uma boa colheita, uma safra recorde brasileira. Nós é que ficamos para trás por causa desse problema climático. Então hoje a gente está brigando, o Rio Grande do Sul briga sozinho, né? Isso que é complicado. E o reflexo, como tu disseste, o reflexo está nos municípios, né? No comércio, na indústria, no posto de saúde, né? Daquela pessoa que já está depressiva, porque não consegue pagar as dívidas, pessoas que, né, a vida inteira honraram com as suas contas e hoje não tem como pagar, né? A gente, como eu dissesse, depende do mercado externo, então o que tu produziu e o que tu vale não paga a tua dívida. Então isso aí mexe com a cabeça das pessoas. E o que vai? Para dentro do posto de saúde, dentro dos hospitais, até alguns casos extremos, né? Que a gente vê. Então a situação é crítica. E a saída é justamente a securitização. Conversamos aqui com o prefeito de Boa Vista do Cadeado, que também está presente aqui. Inclusive o vice-prefeito também se encontrava há poucos dias atrás, quando a gente teve um encontro lá na UAB, tratando justamente sobre isso. A esperança era que fosse resolvido. Semana passada tivemos uma manifestação aqui, novamente o produtor rural se fazendo presente na expectativa da securitização. Fernando Cooper, para a Rádio Cidade FM 98.3, Jornal Tribuna das Cidades e Notícias RS.